Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos neste sábado, nesta casa de fé, de oração e de caridade. Que a espiritualidade amiga, que o Mestre Jesus, que o nosso Deus maravilhoso e misericordioso nos abençoe a cada momento, a cada instante, e que a gente possa, desses minutos em que vamos estar compartilhando um pouco de reflexão, de entendimento, de estudo, encaminhar para a nossa vida pessoal tudo aquilo que ainda está faltando neste ano que se finda, neste momento em que nós estamos encerrando uma caminhada e que, pela temática da doutrinária, estamos sendo convidados a um recomeço. Que a gente possa, novamente, reforçando a presença da espiritualidade amiga aqui conosco, estarmos conectados, estarmos aproximados e totalmente engajados com esse amor incondicional que desta casa a gente absorve todas as energias positivas e verdadeiras. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Conforme a ação protocolar de praxe, alguns avisos de utilidade pública. Então, a SEAC, a Casa Allan Kardec, mantém campanha permanente de arrecadação de alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza, produtos que possam ser destinados àquelas famílias que sofrem, que têm necessidade, que neste momento estão vivendo talvez um oposto totalmente contrário ao nosso, na questão da bonança, na questão da fartura, e que muitas vezes um alimento ou um material de higiene e limpeza vem gerar uma alegria permanente. A destinação desses materiais são para os nossos irmãos que passam por situações de calamidade, né? E por todas aquelas famílias que já oficialmente a casa acompanha e presta esse serviço de caridade. Também nós mantemos uma campanha de arrecadação de roupas que estejam em condição de uso, para que sejam destinadas a irmãos necessitados e também para que possam ser utilizadas no nosso tradicional brechó. Domingo passado a gente realizou um brechó aqui na casa. Esse brechó, ele tem como objetivo arrecadar fundos para que a gente possa cumprir com todas as despesas que este lugar aqui ele mantém, despesa de luz, de higiene, de limpeza, de todo esse espaço. Sempre lembrando que a contribuição que a gente faz aqui, ela sempre é espontânea e voluntária. Um pequeno detalhe só que eu tomo a liberdade de posicionar aqui nesse momento, que eu acho que ele é muito importante. Quando a gente fala em doação e quando a gente usa o termo em condições de uso, eu sempre acho que isso se contradiz, né? Porque se eu vou doar alguma coisa que não presta, me parece que não tem efeito, né? Então, para mim, a doação, ela nunca pode estar associada a descarte, né? Daqui a pouco eu tenho uma peça de roupa rasgada, uma peça de roupa faltando zíper, faltando botões, que é inutilizável, e eu acho que eu faço uma boa ação entregando aqui para casa. Nós temos que entender que nós não temos condições de arcar com toda uma manutenção ou um conserto dessas peças. Então, nós precisamos que o movimento da doação seja aquele movimento realmente de que em eu não estar usando, possa ser repassado para alguém que recebendo já tenha a prática de uso. Também informações de ordem geral do funcionamento da casa. Nós estamos em recesso na Sala das Crianças. Esse recesso iniciou dia 13 de dezembro e ele vai até dia 13 de janeiro. Senhores pais que vieram com alguns pequenos aqui estão estranhando. Disseram que não tinha recesso e a prof está aí. A prof deu bobeira e nós pegamos, né, Lúcio? A prof deu bobeira aqui na casa, foi acompanhar as crianças que estão, tá? Mas nós estamos sem esta prática de atendimento aos pequenos até o dia 13 de janeiro. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, associado a 1º de janeiro, nós não teremos trabalhos aqui na casa. A casa vai fechar, vai fazer
este momento também de recolhimento. Nos demais dias, o funcionamento da casa é normal. E no dia 15 de dezembro, também conhecido como amanhã, né, uma equipe da SEAC vai participar de uma ação solidária numa casa geriátrica, comprovando o quanto nós estamos imbricados a todo momento, a todo instante, com esses movimentos de caridade que nessa hora se fazem tão necessários e que acalantam os corações das pessoas que mais precisam deste apoio e deste auxílio. Convido a todos para que a gente eleve o nosso pensamento, que a gente faça uma conexão com a espiritualidade que está aqui, que a gente abrace o Mestre Jesus, esse Mestre querido e amado que nos ampara sempre, que a gente abra espaço para que a nossa Mãe Celestial também toque o nosso coração, nos alivie de todas as dores, nos alivie de todas as angústias, que a gente possa permitir com que os nossos mentores espirituais, os espíritos luzeiros, os nossos anjos guardiões, possam cumprir o seu papel conosco, das boas orientações, das boas inspirações, do cuidado, da proteção, e que o nosso Pai Maior possa estar sempre nos abençoando e nos protegendo. E a Ele nós invocamos: Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossas próprias inferioridades. Livrai-nos de todo o mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti, Pai, brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Desta forma, declaramos aberta a doutrinária desta noite e convidamos a nossa irmã Denise para que proceda a prece inicial. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões e companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quando apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze, divino modelo, através de tuas legiões controladores, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Queridos irmãos internautas que nos acompanham pela rede Facebook, o tema que eu trago nesse momento para a gente refletir chama-se Tempo de Recomeçar. Por que esse tema me veio como inspiração a partir de um pedido que eu fiz da espiritualidade sobre uma possibilidade de reflexão nessa atualidade, nesse instante? Porque nós estamos chegando numa fase do ano em que é normal que a gente comece a pensar um pouquinho naquilo que passou, comece a refletir, colocar numa balança
tudo que a gente viveu, tudo que nós permitimos viver, tudo que a gente trouxe para o nosso convívio, para as nossas ações. E esse exato momento é o momento em que a gente começa a repensar e a refletir o que valeu a pena e o que precisa ser mudado. Mas há uma preocupação constante, do ponto de vista principalmente individual, para com os movimentos espirituais, de que esse tema não venha apenas neste momento do ano. Porque o recomeçar ele é importante a cada instante, a cada processo, a cada mudança, a cada erro ou a cada acerto. Nós sempre estamos recomeçando algo. Quando a gente decreta um perdão para alguém que a gente carregava uma mágoa há um bom tempo, isso é um recomeço. Quando a gente promove o bem, quando a gente promove a caridade, quando a gente faz uma conexão de amor sem esperar nada em troca, isso é um recomeço. Quando a gente respeita as pessoas pelas suas individualidades, pelas suas opções, pela forma como ela se condiciona neste plano encarnatório, isso também é um recomeço. Quando eu aceito viver em comunidade, quando eu aceito o convite de estar na casa espírita, um sábado antes do sábado que antecede o Natal, perante talvez outros tantos compromissos que a gente teria nesse dia e nesse momento, isso também é um recomeço. Então, o tempo de recomeçar, ele é um tempo que nunca muda. Ele nunca se afasta. Ele está sempre presente. E o recomeçar é algo que está sempre associado a um dos dons mais divinos que o nosso Pai nos permitiu executar, que é o dom do livre-arbítrio. Recomeçar é uma decisão, e a decisão é individual. Recomeçar é uma opção, e essa opção ela é individual. Recomeçar, esta ressintonia de vida, ela é sim uma escolha, e é uma escolha que é tua. Então nós entendemos que esse tema ele seria muito oportuno para a gente começar, a partir dessa inspiração que a gente tem desse período do ano, a repensar a nossa condução e a nossa estrutura como um todo. Para experimentar a verdadeira vida, não basta somente seguirmos Jesus. Olha que coisa interessante essa primeira frase. Para experimentar a verdadeira vida, não basta somente seguirmos Jesus. Não adianta eu ser um bom cara de marketing que anuncia o tempo todo, Jesus está comigo, Jesus está presente, eu amo Jesus. Porque a propaganda nesse estágio e nessa condição sem conexão é um efeito que não tem nenhuma causa aparente de opção. Nós precisamos passar também pela transformação de coração. E aqui, de novo, eu faço uma reflexão a este momento do ano, em que a gente, tomado de emoção, começa a olhar para trás e ver tudo o que trouxe até aqui. De novo, reforço, colocando na balança os erros e acertos e tomando uma decisão. A maior decisão precisa ser a certeza de que Jesus está comigo sempre. Não somente na condição de seguidor, mas na condição de vida. E quando eu faço essa opção de manter Jesus sempre na minha vida, eu preciso dar um passo atrás e entender o que significa essa decisão. Qual é a lógica de eu dizer que Jesus sim está a todo momento na minha vida? Que práticas eu executo que são conciliatórias e alinhadas com essa presença de Jesus? Quantas vezes perdemos o equilíbrio? Quantas vezes perdemos a razão? Quantas vezes cedemos espaço e damos brecha para que irmãos menos esclarecidos do plano espiritual entrem em nossa condução, porque simplesmente nós seguimos Jesus, mas não mantemos Ele presente no nosso coração? Quantas vezes tivemos a oportunidade de blindar as nossas ações, de blindar o nosso espírito, de sermos melhores, mas cedemos ao orgulho, cedemos à inveja, cedemos à fofoca, cedemos à raiva. Então, quando a gente vem nessa lógica de uma verdadeira vida, numa renovação, num recomeçar, a primeira condição é essa: Jesus sempre no coração. Quando a gente se depara com as situações do cotidiano, a gente vai vendo que tudo é um desafio. Tudo, senhores. Tudo é um desafio. Nós não estamos nesse plano encarnatório numa colônia de férias. Não. Nós estamos aqui para experienciar e para restituir.
experienciar novas situações que nos tornem pessoas melhores e restituir algo de outras vidas que nós ainda não acertamos conta de maneira efetiva para nos tornarmos pessoas melhores. Quando a gente vem para esse plano, a gente vem decidido e alinhado a fazer tudo aquilo que possa nos garantir evolução. Só que muitas vezes a gente chega aqui e tudo aquilo que está envolto na sociedade materialista acaba se sobrepondo. Muitas vezes a gente vê que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de aproximação e elas se afastam. Elas se afastam. Elas se afastam nos movimentos sociais, elas se afastam no cotidiano das famílias, elas se afastam nas representações espirituais. E quando a gente chega a esse grau de afastamento, é impossível recomeçar. Então, dentro daquilo que a gente tem para além da condição de Jesus no coração, esse é o espaço que eu preciso passar a régua naquilo que não está legal. Eu preciso voltar atrás e reavaliar a minha vida até aqui. Eu preciso fazer uma interpretação de como eu estou vivendo e que frutos eu estou colhendo. Porque os frutos que eu colho, eles começaram num processo anterior, que é o processo do plantio. O passado não me pertence. O futuro eu ainda não conheço. O que eu tenho em mãos chama-se presente. E é nesse presente que eu preciso alinhar e orientar a minha forma de vida e a minha forma de condução. Onde é que a gente vê a possibilidade de recomeço nas orientações do Mestre Jesus? Um dos espaços que está claramente posicionado do recomeço está no Evangelho de João 3:3. Quando Jesus e Nicodemos, em um diálogo efetivo, Nicodemos com aquela incomodação de que o lugar que ele estava já não o pertencia, aquela inquietude de coração, questionando como é que eu consigo chegar a essa evolução. E Jesus responde: em verdade eu digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós precisamos renascer a cada momento. Os renasceres encarnatórios, que justificam a nossa estada aqui, são renasceres naturais da evolução espiritual na contemplação divina. Agora, quando eu estou encarnado neste processo, que eu me mantenho neste plano, independente do tempo que eu aqui estarei, eu preciso renascer constantemente. Então, o recomeçar, ele é fundamental. Nos emocionamos quando vimos canções natalinas. Nos emocionamos, findado o Natal, quando vimos aquela tradicional canção de virada de ano, né? Este ano eu quero paz no meu coração. E ali a gente promete tanta coisa para a gente mesmo, mas tanta coisa dizendo o ano que vem tenho certeza que vai ser totalmente diferente. Não vou mais me permitir viver como estou vivendo. Pasmem. Dia 2 parece que aquela roda gira igualzinha a que a gente findou. Atitude, meus irmãos. Atitude. Quero mudar? Sim. Preciso mudar? Atitude. E não adianta a gente justificar e colocar culpa nos outros, colocar culpa na sociedade, colocar culpa nos infortúnios. Olhe para você hoje e entenda que isso é fruto ou do teu plantio ou da tua restituição. E está tudo bem. E está tudo certo. Faz parte deste movimento evolutivo. Agora, evoluir, melhorar e aprimorar é uma decisão minha. A obra Fonte Viva, Emmanuel nos ajuda a compreender uma passagem de João. Renasce agora em teus propósitos. Olha que coisa bacana. Alguém sabe o que é propósito? Propósito é a grande linha de justificativa de alguma coisa que a gente faz. Isso é o propósito. Qual é o nosso propósito aqui, enquanto pessoas que estão buscando uma melhora? Vou fazer um exemplo prático e vou trazer aqui, Denise, o trabalho dos nossos irmãos que cotidianamente estão na casa. Qual é o nosso propósito? Fazer o bem sem olhar a quem. Se alguém vem aqui com vaidades,
Se alguém vem aqui procurando palco, não é este o lugar. Porque o nosso maior propósito é fazer o bem. Seja num atendimento fraterno, seja numa desobsessão, seja nas atividades de atendimento que nós prestamos lá fora na comunidade carente, seja nos estudos onde a gente se aperfeiçoa para conseguir entregar um pouco melhor, seja num espaço de 40 segundos que a gente encontra um amigo e pergunta para ele: meu irmão, como é que tu tá? E ele resolve te contar. Tu até se arrepende depois, mas faz parte do processo. E tu acolhe isso, e tu naquele momento só diz para ele o seguinte: siga em frente, porque isso tudo um dia vai passar. Então, primeira coisa, renasça nos teus propósitos. Todos temos, gente. Todos temos. Seja um propósito de dar um conselho, seja um propósito de seguir diferente, seja num propósito de doação pessoal, seja num propósito de transformar esta sociedade num mundo melhor. Renasça nas tuas deliberações, ou seja, nas tuas decisões. Renasça nesse instante, nesta condição. Reavalie tudo aquilo que você está fazendo e meça com os olhos limpos se isso está te fazendo bem ou não. Renasça nas tuas atitudes. Renasça na forma como tu age. Renasça na forma como tu te apresenta perante todos e principalmente perante aqueles de quem a gente não esconde nada. Nada. Então as tuas atitudes, elas são fundamentais do ponto de vista de renascer. Trabalhando para superar os obstáculos que te cercam, porque obstáculos sempre teremos, e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo. Eu não preciso vencer o outro. Eu não preciso me preocupar com o outro. Eu preciso vencer a mim. As minhas limitações, as minhas inseguranças, as minhas incredulidades, as minhas ações egoísticas, principalmente no tempo em que a gente vive. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Mais vale eu poder contribuir neste momento do que aguardar a melhor oportunidade. Vamos iniciar uma caminhada na Casa Espírita Allan Kardec. Chegue até lá e veja quantas oportunidades você tem de promover o bem para os outros. Mas deem uma olhada para esse cidadão e identifique se em alguma vez a gente já não ficou giboiando em casa, que nem ele. Tá difícil, cara. Tá quente, tá frio, choveu. Tem a brota do Timbó, que diz que é complicado também. E a gente vai criando relações de justificativa que vão nos tornando pessoas acomodadas, até o momento em que a água bate. E aí o desespero vem. E aí a gente corre. E aí a gente promete até aquilo que a gente não tem comando e controle para prometer. Como se a gente pudesse e tivesse a mínima condição de barganhar com Deus. Como se a gente, numa mutilação corporal, pudesse restituir a um Deus que é puro amor algo em troca de um benefício pessoal. Então, quer renascer? Quer recomeçar? Abandone o comodismo. Joana de Ângeles conceitua a preguiça como uma propensão para a inatividade. É aquela história, não sei as senhoras que estão aqui se já viram na pia, né? Um conjunto de louças paradas, inertes, né? Ali. E é você, como mãe, daí tem o pai, tem 2, 3 filhos, e pasmem, de um dia para outro, se você não tiver uma atitude, como não passa de mágica, aquelas louças continuam na pia. Até que alguém vai lá e diga para ti, a pia está cheia. Lavar poucos lavam, né? Mas dá a orientação, sim. Por quê? Porque nós somos propensos à inatividade. Para não trabalhar, também conhecido como lentidão para executar qualquer tarefa. Vamos lá, qual é a nossa tarefa de hoje? Qual é o nosso tema? Tempo de recomeçar. Tem gente que acha fantástico, mas tem uma preguiça de fazer isso acontecer sem tamanho. Ainda caracterizada como negligência. O que é negligência? É quando eu abro mão sabendo que eu não posso. Estou sendo negligente. Moleza
e tardança. A tardança é fatal, porque a tardança, ela faz você prestar atenção no que tu poderia ter feito diferente num momento em que não há mais tempo para mudar. E a prova mais clássica da tardança na vida de uma pessoa é aquele ato totalmente desproporcional de chegar no velório de uma pessoa querida, de um parente, de um amigo, que tu não via há anos e que tu nem ligava. E entrar num desespero perguntando para aquela esquife já totalmente inerte: por que é que você partiu? Se a esquife pudesse responder, ela diria: e por que é que você não veio antes? Então, essa tardança, ela nos afeta. Vamos viver desafios permanentemente. Estamos num movimento que é totalmente desafiador. No entanto, Joana de Ângeles, que de novo foi uma inspiração para mim, ela nos diz o seguinte: não houvesse esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, os estímulos para o progresso e para a libertação seriam menores. Vamos fazer uma reflexão aqui, meus queridos irmãos. Se tivesse tudo bem, mas tudo bem mesmo, talvez Denise estivesse falando para ti aqui nessa noite. Não é assim? Se tivesse tudo certo, tudo redondo, uma paz infinita, talvez a gente não daria o primeiro passo. Mas não é assim. Não vai ser assim. Não é desta forma. Os desafios e as dificuldades, embora às vezes julgando que são intransponíveis, pasmem, são os elementos e os processos necessários para a nossa evolução. Eu não sei se alguns dos senhores eu tive também a honra de fazer uma doutrinária há mais ou menos um mês, em que o tema era um tema muito pesado, chamado suicídio. E eu finalizei aquela doutrinária com uma mensagem que eu recebi do seu Ed, uma mensagem fantástica, que fazia uma exclamação e uma dinâmica de diálogo com Jesus, e que tinha em cada expressão a seguinte frase: Jesus, eu confio em ti. Confie nesse Jesus amoroso. Confie nesse irmão tão caloroso, tão acolhedor, tão presente na nossa vida. Confie na tua espiritualidade amiga, que quando você veio para cá, firmou um compromisso contigo. Vai lá, meu irmão, que a gente está junto. E que a gente só lembra quando a corda aperta no pescoço. Confie no teu anjo guardião, mas faça a tua parte. Há poucos dias aconteceu uma situação, eu cheguei de moto aqui na casa para um estudo, meio atrasado pelas rotinas da vida, desci da moto e entrei para dentro. Daí a pouco uma colega que chegou depois passou por mim e disse assim: viu, cuida da tua chave. E me devolveu a chave da moto que estava na ignição. E aí eu me lembro do meu querido professor Lúcio, que olhou para mim e disse assim, antes que eu falasse qualquer coisa, ele me disse assim: Jean, tu confia na espiritualidade, né? Confio, mas ela não é guardinha de trânsito para cuidar da tua moto. Então, tu precisa fazer a tua parte. E nós precisamos ter a clareza disso. Pare de ficar lamentando o passado. Para com isso. O passado não te pertence. Para de dizer que tu estás aqui, nesta situação, porque lá atrás tu errou. Bem-vindo ao mundo reencarnatório. Amanhã tu vai errar de novo, se tu não errar hoje. E assim nós vamos. O que passou, passou. Perdão é uma pedra que a gente coloca em cima de qualquer assunto. Se eu ficar removendo esta pedra cada vez, tu não perdoou. Tu foi falso, tu foi hipócrita e tu foi negligente com o teu irmão que naquele momento entendeu esse teu perdão como um aceite positivo. A solução está no agora, não no que já aconteceu. Gente, e eu trago uma imagem aqui que para mim ela é marcante. Vocês conseguem associar essa imagem a alguma coisa? Uma coroa de espinhos e cravos de prego. Quem que utilizou esses adornos e esses materiais?
O Mestre Jesus. Imaginaram se ele chegasse para a gente agora e dissesse assim, não, larguei de mão vocês. Larguei de mão. Porque olha o que eu passei lá atrás. Imaginem as dores. Imagine o sofrimento. E em momento algum, este mestre misericordioso e maravilhoso abriu mão de qualquer sofrimento, porque ele sabia que o que ele estava fazendo era para o bem de todas as pessoas. Tenha atitudes assim. Viva desta forma. Às vezes o balde já está quase cheio no lado do meu irmão. Por que tu tem que derramar um pouco mais de água dentro? Pega um copinho e ajuda a esvaziar. Não há fardo que quem carregue não tenha condições de carregar. Mas eu não preciso colocar mais um peso no fardo do meu irmão que já está pesado. Então, pare de lamentar o passado, mas não abra mão de promover a mudança no agora. Jesus nos ensinou, há mais de 2000 anos atrás, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo. É tão simples, meus queridos. É tão fácil. É tão próprio de fazer. Mas, ao mesmo tempo, é uma barreira intransponível. A dificuldade que a gente tem de criar uma conexão forte com quem já está numa esfera superior e de quem está conosco, do nosso lado, caminhando junto com a gente nesse plano encarnatório, que às vezes a gente simplesmente vê as coisas acontecerem. Me dê um exemplo, Jean, de uma prática de que as coisas acontecem no automático. Que dia é hoje, gente? 14, né? De quê? Dezembro. Amanhã faltarão 15 dias. Para o final do mês? Sim. E também para o final do ano. Vamos ver quantos acordos a gente tentou fazer com a gente mesmo e a gente deu para trás. Quantos acordos, porque eu falei antes, não adianta tu mudar o outro, você precisa mudar a si. Se eu não cumpro os acordos que eu faço comigo, mas que tipo de ação eu vou ter com o outro? Se eu comigo não consigo fazer isso andar? E é fácil, meus queridos. É simples. Tem alguns elementos que também estão na nossa mão. O Evangelho no lar. A nossa conexão com a espiritualidade dentro da nossa casa. Quem aqui já passou por um atendimento fraterno? Só levanta a mão para mim ter uma noção. Por uma cirurgia espiritual, mais alguém? Show! Quantos de vocês já receberam uma orientação de uma quantidade de passes para serem tomados? Estava ali na indicação? Estava, né? E a gente vem. Enquanto tem passe, a gente vem. E quando termina o passe, não precisa mais. Tá tudo certo. Tô bem. Agora, vida que segue. Quantas vezes, num atendimento fraterno, a gente teve no verso algumas orientações que não são dos nossos atendentes. São dos mentores dos atendentes que direcionam naquele momento para você. E dentro das orientações, eu tenho certeza que uma delas é: faça o Evangelho no lar. Por quê? Porque aquela chama de luz que a gente leva daqui, ela chega na nossa casa. Baixa, mas tu sabes que é complicado, cara. Porque a gente corre de manhã até a noite. Chega em casa um bagaço. Se eu não tiver 15 minutos do meu tempo para me abraçar com a minha espiritualidade, como eu estou aproveitando esse tempo? E isso é uma prática, gente. Uma outra coisa interessante que eu vejo às vezes, né? Muitos corpos aqui dentro. Muitos corpos. Poucas mentes. Quando eu vou, às vezes eu estou na condição aqui de doutrinador e muitas vezes eu estou no espaço de vocês aí.
De uma altura em diante, a gente começa a ver que a plateia vai olhando para aquele relógio lá, tentando acelerar. E a gente vai vendo a cara do espectador, né? Quando ele olha para o relógio, é 8h04. Ele volta a olhar para o doutrinador e ele tem a sensação que passou 15 minutos. E ele olha de novo e está 8h05. E ele fala assim: se for para ser, que seja de verdade. Se for para ser, que não seja apurado. São 45 minutos em que nós nos abrimos para a espiritualidade. Será que precisa ser tão acelerado assim? Será que a balada que eu vou, será que a janta que eu vou fazer, será que o churrasco vai ficar fora a minha novela? Agora no Google Play dá para baixar. Mas a gente vai criando parâmetros e vai esquecendo de todas as oportunidades que a gente tem. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo-se novo ciclo ao trabalho. De janeiro a janeiro. Não é de dezembro a janeiro. É de janeiro a janeiro. Somos perpetuamente convidados a um novo ciclo de trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, meu irmão, pode recomeçar. Desencilia-te do inútil. Larga a mão daquilo que não te serve. Libera o teu coração daquilo que não te faz bem. Alivia a tua alma daquelas situações que você mesmo gerou para ela. Pratique um livre-arbítrio aberto, dinâmico, propositivo, verdadeiro e sem compromisso nenhum com o erro, porque errar vai fazer parte da nossa evolução. O aniversário de Jesus, ele precede o natalício do tempo. Eu achei essa frase aqui de Manuel fantástica. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o Mestre Jesus, nós recebemos o dia do amor, o amor incondicional, o amor verdadeiro, o amor que fez ele dar a vida por todos nós, e a concórdia, a concordância, a expressão verdadeira de conexão com ele. Que dia que é o dia do Mestre? 25 de dezembro. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. Qual é o dia da fraternidade universal? Dia 1º de janeiro. Ou seja, estamos prestes a vivenciarmos este momento. O primeiro dia renova a alegria. Qual dia? O dia do nascimento de Jesus. Este dia, gente, para além dos presentes, do chocolate, para além do material, para além daquilo que é palpável e tocável e que nos ludibria constantemente, que a gente viva a renovação da nossa alegria, gente. Esse é o primeiro compromisso. E olha que coisa interessante. Às vezes a gente faz uma ceia de Natal, do 24 para o 25, em que a gente desequilibra tanto a comilança e a beberança, que no dia de Natal a gente passa o dia deitado porque está um porre. Num dia em que a gente precisaria celebrar a alegria. Aí alguém vai me dizer: como é que tu chama isso? Livre-arbítrio. Eu tenho a condição de dizer como eu quero estar neste momento. O segundo dia, o dia 1º, ele reforma toda a nossa responsabilidade. O dia 1º é o dia em que a gente olha para tudo aquilo que a gente já fez, joga na água aquilo que não serve mais, reforça aquilo que foi bom e se reengrena com um novo ano que se inicia. Reforçados em fé, reforçados em coragem, reforçados em amor e dispostos a auxiliar naquilo que for necessário para que o teu propósito possa ser cumprido e adequado neste plano encarnatório. Que assim seja. Queridos irmãos, passamos então para a segunda parte aqui da nossa doutrinária.
Novamente eu convido a todos vocês para que elevem os seus pensamentos, para que abram, acomodem-se adequadamente nas cadeiras, gente. Abram as suas mãos para receber as emanações que vêm da espiritualidade. Desligue do teu pensamento todas as ligações mundanas que você tenha neste momento. A nossa mente, ela é muito tagarela. Ela fica falando com a gente o tempo inteiro. Faça uma conexão e desligue esse rádio que azucrina o nosso pensamento todo instante. Eleve esse pensamento a essa espiritualidade, a esse cinturão de luz espiritual que está aqui neste momento. Entregue a esse mestre maravilhoso que é o Mestre Jesus tudo aquilo que vocês vieram buscar nesta noite, nesta casa. Permita com que todos os mentores que estão ao seu lado consigam ter acesso a você. Permita que eles passem os bons fluidos, as boas orientações, e permita principalmente que durante o passe coletivo e durante a emanação fluídica nas nossas águas, a gente receba todos os bálsamos dos nossos irmãos trabalhadores, passistas, que estão aqui nesta noite para o passe coletivo e para o passe individual. Convido a todos a fixarem seu pensamento, elevando-se também num desdobramento até as suas casas, até os seus espaços de convivência, trazendo neste momento uma conexão espiritual com as pessoas que aqui não estão, com as pessoas que vocês entendem que precisam entrar nesse caminho de renovação que a gente propôs na noite de hoje. Avancem um pouquinho mais e permitam promover a caridade, meus irmãos, levando e emanando bons fluidos aos nossos hospitais, às nossas casas prisionais, aos nossos ambientes de acolhimento, a todos aqueles espaços que têm como objetivo conectar-se aos irmãos que estão vivendo numa dificuldade presente. Vamos nos conectar também para que a gente possa chegar à mente dos nossos governantes, para que as suas decisões sejam as melhores decisões, para que do ponto de vista de encaminhamento social, a gente possa viver numa sociedade mais harmonizada, mais verdadeira e mais comprometida com todos. E por fim, vamos nos conectar com nós mesmos. Vamos falar com a nossa criança interior, vamos falar com a centelha divina de Deus que está no nosso coração e vamos dizer a esse Deus misericordioso e maravilhoso: eu estou contigo porque comigo você sempre está. Nesse momento, convidamos os nossos irmãos passistas para que tomem suas posições, para que a gente possa fazer a conexão do passe coletivo. Convidamos a nossa irmã Denise para que nesse momento tão especial ela profira a prece de carne. Jesus disse: e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Prece de cartas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai aos viajores pela via, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor que aumenta a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita,
e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até nós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela presença de vocês aqui nesta noite. Do fundo do meu coração, eu desejo que a gente tenha um Natal renovador, um início de ano libertador, e que a gente, nesse exercício que a gente está fazendo, a gente consiga criar propósitos ou reconhecer os propósitos e praticá-los. Esse é um convite todo especial que a espiritualidade nos deixa neste momento. Para aqueles que têm a fichinha do passe individual, na sequência serão chamados. Aos demais, uma boa noite. Que assim seja.